Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem, espero que vocês também. Estamos aqui para a nossa aula geográfica. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Matheus Rocha. Estamos hoje aqui então para analisar um pouquinho, entender melhor sobre os principais conceitos que a gente tem dentro da geografia. Que demais! Conceitos como lugar, paisagem, território, estado, com E maiúsculo, governo e nação. São conceitos que vocês vão acompanhar aí desde o ensino fundamental, passando também pelo ensino médio, até mesmo você mesmo que está se preparando aí para o Enem, não pode deixar de conferir esse conteúdo que é muito importante, beleza? Então, vamos lá? Então, pessoal, primeiro a gente deve partir do conceito do que seria a geografia, para a gente entender melhor esses conceitos que são trabalhados dentro da ciência geográfica. Quando a gente fala de geografia, vocês vão reparar que a gente vai poder dividir essa palavra em duas: geo e grafia, ambas derivadas ali do grego. Geo seria ali terra, o planeta Terra; grafia, escrever, descrever. Se a gente parte, primeiramente, apenas disso, então a gente poderia pensar que a geografia seria nada mais do que descrever o planeta Terra, ou seja, descrever a paisagem, falar o tipo de vegetação que eu estou vendo, o tipo de clima daquela localidade. Então, só descrever aquilo que os meus olhos conseguem observar e os meus sentidos como um todo. Porém, a geografia vai muito mais do que isso. Tenho certeza. Absoluta. Porque se a gente parar para pensar, a geografia não é ficar apenas decorando, como algumas pessoas acham, né? A capital dos países, como se a gente fosse um atlas ambulante. O quê? Não. Sério? Mamãe devia ter nos contado. Eu me sinto enganado. Tapeado. Iludido. A geografia está muito preocupada em entender a relação das pessoas com a natureza e a relação entre as pessoas também. Então, na geografia a gente está analisando qual é o impacto das ações humanas sobre a natureza, como também que os elementos naturais, os fenômenos naturais, eles impactam as sociedades. Então a geografia está preocupada em entender essas duas coisas: a relação entre as pessoas e a relação das pessoas com a natureza. Antes da gente falar sobre aqueles outros conceitos, vocês estão percebendo aqui que a gente vai começar por um que eu ainda não tinha falado na abertura do vídeo, que é o espaço geográfico. Por que eu não falei? Porque eu deixei um momento especial para falar sobre o espaço geográfico. Porque o espaço geográfico é a base para a gente entender bem os outros conceitos da geografia. Então entendemos o que é a geografia, agora tem um conceito-chave para a gente lidar e que vocês vão acabar tendo um contato de maneira ou outra ao longo dos estudos sobre geografia. Espaço geográfico, pessoal, seria o resultado da transformação do ser humano sobre o espaço natural. Simples imaginar isso, olha só. Vamos pensar numa área que está totalmente desértica. Então não tem nenhuma construção lá, é um deserto mesmo, só areia. E aí chega um grupo de pessoas e constrói uma casa. Aquela casa foi resultado da transformação do ser humano sobre o espaço natural. Então, antes, eu tinha apenas elementos da natureza, seria uma modificação do ser humano. Agora eu passo a ter uma construção, uma casa. De fato, então, eu vou ter ali um espaço geográfico agora. Tranquilo? Então, o espaço geográfico é a transformação do ser humano sobre o espaço natural. Então, o resultado que eu vejo aí dessa transformação, ou seja, as cidades, as construções que as cidades possuem, prédios, casas, rodovias, estradas, essas construções, então, são fruto da transformação do ser humano sobre a natureza. E a paisagem, pessoal? Paisagem é um outro conceito fundamental aqui pra gente. E que é bem legal da gente falar, por quê? Porque a paisagem é tudo aquilo que a gente consegue observar, perceber, por meio dos nossos sentidos. Olha que legal. Então vocês perceberam que eu não falei que é tudo aquilo que eu consigo ver. Não. É tudo aquilo que eu consigo observar, perceber, sentir, por todos os meus sentidos. E não apenas no sentido da visão. Então uma pessoa que é deficiente visual, ela consegue perceber os elementos do espaço de onde ela se encontra por meio do olfato, por meio da audição, do tato. Então ela consegue utilizar os seus outros sentidos para de fato perceber os elementos de onde ela se encontra. Ok, então por exemplo, eu estou ali numa praia, eu consigo ouvir o barulho ali da onda, da maré, eu consigo sentir a areia, sentir também a brisa. Então todos esses elementos eles conseguem trazer para a gente uma noção do que seria ali aquele ambiente, aquele local. Então paisagem é isso, tudo aquilo que eu consigo observar por meio de todos os meus sentidos, não apenas a minha visão. Abri a janela, vi a paisagem, né? Vi ali uma árvore, vi um prédio, eu vi pássaros, então eu observei o que tinha na paisagem, ouvi algum barulho, senti o vento. Então todos os meus sentidos estão atuando para que eu consiga descrever aquela paisagem, beleza? Então uma paisagem é o resultado dessa minha percepção. Eu usei todos os meus sentidos, eu sei então o que seria então aquele local. Show de bola? Beleza? Show de bola! Acontece, galera, que a paisagem ela vai poder ser dividida em dois tipos.
eu posso ter a paisagem que é natural e a paisagem que é cultural, o que é muito tranquilo da gente também fazer uma distinção. Paisagem natural seria aquela paisagem onde predominam elementos da natureza. Mas cuidado, são elementos em que a própria natureza, o ciclo natural, deu origem. Então, se eu estou, por exemplo, numa área de plantação, eu estou vendo ali apenas então cultivos, seja ali milho, trigo, o que seja. Então, eu estou no meio de uma plantação. Você pode achar que ali é uma paisagem natural, por não ter prédios, por não ter casas, nenhum tipo de construção assim mais intensa do ser humano. Porém, ali não é uma paisagem natural, porque houve um plantio, uma modificação do ser humano naquele espaço. O milho, o trigo, daquela plantação, não surgiu de forma espontânea. Foi por conta da ação humana de plantar, de cuidar, beleza? Então, uma paisagem natural onde eu tenho um predomínio de elementos da natureza. Então, por exemplo, estou numa ilha isolada, não tem ninguém ali, nenhum ser humano tocou, mexeu, só elementos naturais. Vou considerar como uma paisagem natural, beleza? Agora, se eu estou numa paisagem onde predominam elementos que foram transformados pelo ser humano, que vieram pela ação humana, como casas, prédios, shopping centers, rodovias, estradas, aí eu estou lidando com uma paisagem que ela é cultural. Cuidado que vocês podem encontrar também em textos escrito assim, paisagem antrópica. Antrópica é a mesma coisa que paisagem humanizada, ou seja, que foi modificada pela ação humana. Então vocês podem ver como paisagem cultural, paisagem antrópica, né, ou até mesmo paisagem artificial, ou paisagem humanizada, mesma coisa. Mas olha um questionamento e uma reflexão. Se hoje nós temos praticamente nenhum tipo de ambiente onde o ser humano não tenha modificado, seja de forma direta ou indiretamente, é quase que um consenso que vivemos um planeta onde temos apenas paisagens culturais ou espaço geográfico. Como assim, professor? Tem ilhas que são isoladas, que não tem nenhum tipo de ação, de modificação do ser humano. Não seria ali então uma paisagem natural? Perceba que eu falei que as paisagens já foram modificadas de forma direta ou indireta. Por exemplo, as mudanças climáticas, o aquecimento global, já sabemos que é resultado direto da ação humana. Então, nenhum local do planeta Terra está isento de consequências das mudanças climáticas, seja de forma direta, indireta, menos intensa ou mais intensa. Então, todos os locais do planeta, direto ou indiretamente, já foram modificados pela ação humana. É claro que na sua prova, você vendo uma paisagem ali, de uma imagem em que predominam elementos da natureza, e perguntar para você classificar e pedir para você classificar se é uma paisagem natural ou cultural, você vai afirmar que é uma paisagem natural. Mas é só para a gente refletir os limites das ações humanas no planeta, as consequências disso. Então, pessoal, essa sequência de imagens aqui, que te encontra na internet, provavelmente vocês já até viram alguma questão, né, em alguma atividade ou prova, que tinha essa mesma sequência de imagens. Essa sequência de imagens está ilustrando para a gente exatamente aquilo que eu comentei com vocês, a construção do espaço geográfico. Perceba lá que na primeira imagem, eu tenho um predomínio de elementos da natureza, né? Não tenho aparentemente ali nenhuma modificação do ser humano. Porém, a partir da segunda figura, eu já consigo ver uma modificação, uma transformação mais significativa. A construção de uma linha, né? Ferroviária, então está passando ali uma ferrovia. E nas imagens, na sequência, a gente já observa modificações mais intensas. Então vem uma casa, várias casas, e você percebe que ali no fundo, né, a vegetação, ela vai diminuindo cada vez mais, vai ficando cada vez mais rara ali nas imagens. Até a gente chegar na última dessas imagens, a gente praticamente não tem natureza nenhuma ali, nenhum elemento da natureza, e totalmente uma paisagem cultural. Porém, vocês perceberam nessa sequência, né, que a gente parte de uma paisagem totalmente natural e termina numa paisagem totalmente cultural, com predomínio de elementos que foram construídos pela ação humana. Isso simboliza, pessoal, a materialização, né, do espaço geográfico, que foi a transformação do ser humano sobre o espaço natural. Galera, agora a gente chega numa parte até meio filosófica e poética, que é bem bonitinha, que é do conceito de lugar. O lugar, olha que legal, está relacionado com o nosso sentimento, com os nossos afetos. É aquele espaço onde eu possuo alguma relação afetiva. Por exemplo, a minha casa. A minha casa, galera, para mim, é um lugar sagrado, onde eu estudo, onde eu gravo meus vídeos, onde eu trabalho, onde eu também descanso. Então, o lugar é aquele espaço onde eu tenho uma relação de afeto. Porém, para vocês, a minha casa não significa nada, porque vocês não conhecem a minha casa. Então, para vocês, a minha casa não é um lugar. Mas eu tenho certeza que vocês têm um espaço aí que tem uma relação muito afetiva. Então, a casa da avó de vocês, a escola, uma praia que vocês visitaram e gostaram muito, um local que vocês passearam, fizeram uma visita, um parque. Então, aquele espaço onde vocês têm uma relação afetiva é um lugar, beleza? Então, o lugar é muito pessoal, muito subjetivo, depende muito da pessoa. Então, eu posso estar passando ali na rua e aqueles espaços ali que eu estou conhecendo pela primeira vez não significam nada para mim, mas para o morador daquela rua, eles são de fato importantíssimos. Eles têm uma relação ali de afeto com eles, beleza? Então, lugar vem de afetividade. Legal isso, bonitinho, né?
Agora a gente chega em um outro conceito muito legal, que é o conceito de território. E já quero que vocês, então, comecem a pensar o território sempre como sinônimo de poder. Então, pensou em território, vocês vão associar diretamente com poder. Porque território nada mais é que um espaço que está sendo dominado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Então, um território é aquele espaço que uma pessoa ou um grupo de pessoas tem um poder, tem um domínio. Vocês podem pensar, por exemplo, assim, vamos imaginar ali uma casa. E aí dentro dessa casa, as pessoas têm ali um animal de estimação, tem um pet. Vamos imaginar ali um cachorro ou um gato. E esse animal, ele tem a sua própria casinha. Naquela casinha dele, os animais, principalmente os gatos, né, são muito territorialistas. Olha aí a palavra, territorialistas. Eles não vão querer que qualquer pessoa entre ali, toque ou mexa. Porque aquele espaço é deles, então eles têm uma relação de poder, de domínio. Tranquilo? Porém, o território deles, que é a casa deles, está dentro de um outro território, que é a nossa casa. Então olha que legal, você pode ter um território dentro de outro território, sem problemas. A gente vê, infelizmente, muito comum em várias cidades brasileiras a questão do tráfico de drogas. E aí um grupo armado que controla o tráfico ali acaba também tendo uma relação de poder na comunidade onde eles atuam, dificultando até mesmo a vida das pessoas que vivem ali, que moram naquela região. Então a entrada e a saída muitas vezes é controlada por esse grupo armado, né? Então eu tenho ali também uma relação de poder, de território. Tranquilo? Então território é isso, um grupo de pessoas ou um indivíduo que tem um domínio, um poder sobre aquele espaço. Tudo tranquilo até aqui, galera. Chegamos em outro conceito, também bem legal, que é o conceito de Estado. E aí, muita atenção, que eu tô falando de Estado com E maiúsculo. Ok, por que eu destaquei isso? Porque nós temos dois estados, né? O Estado com E maiúsculo e o Estado com E minúsculo. Quando eu falo de Estado com E minúsculo, é apenas uma unidade da federação. Por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Então, são estados, são unidades da federação. Agora, quando eu estou me referindo ao Estado com E maiúsculo, eu estou falando de um conjunto de instituições que controlam e administram um determinado território. Só que essas instituições, elas vão controlar e administrar esse território de forma soberana, ou seja, com poder absoluto, poder total. Nenhum outro grupo pode tomar alguma decisão, alguma ação, sem consultar aquele conjunto de constituições que dominam aquele território. Não podem ultrapassar essa soberania dessas instituições. Então, por exemplo, o Brasil é um território independente e que tem um conjunto de instituições que administram e o controlam. Por exemplo, o próprio governo, a igreja, as universidades, a polícia. Então, todas essas instituições, de uma forma ou outra, cumprem um papel, uma função de administrar, de controlar, algum tipo de relação administrativa. Beleza. O Estado com E maiúsculo, então, é isso. Agora, uma das instituições mais importantes, se não a mais importante dentro do meu Estado, vai ser o governo, que é que muita gente confunde. Então, o governo é apenas uma das várias instituições que existem dentro do Estado que tem a função de controlar e administrá-lo. Legal, só que olha só, dentro do Estado, né, desse território, eu vou ter pessoas que vão viver ali. Tranquilão. Acontece que dentro desse país, eu posso ter grupos diferentes, pessoas que vão compartilhar de costumes diferentes, até mesmo idiomas, né, modo de vida, hábitos. E aí eu estou me referindo então a uma nação. Então, nação é um conjunto de pessoas que vão compartilhar várias coisas em comum. Cultura, idioma, hábitos, modo de vida, religião. Um exemplo para ficar legal para vocês pensarem. Torcidas de futebol. Eu moro aqui em Belo Horizonte e aqui a gente tem uma rivalidade muito grande entre atleticanos e cruzeirenses. Então é muito comum a gente se referir às torcidas como a nação atleticana, a nação cruzeirense, porque são um grupo de pessoas que compartilham várias coisas em comum. Eles vão aos estádios, eles têm as próprias músicas, usam bandeiras, uniformes. Então, nação é esse grupo de pessoas que compartilha várias coisas em comum. Acontece que a nação, ela pode ou não ter um território próprio. Eu acabei de citar um exemplo de uma nação que não tem um território próprio. No caso aí, as torcidas de futebol. Não existe um país onde os torcedores de futebol mandam, dominam, controlam, administram, né? Mas essas pessoas existem. Então elas estão sempre se deslocando, mas não tem um território independente próprio delas. Mas o Brasil é um exemplo de um território independente que possui um grupo de pessoas que compartilham várias coisas em comum, no caso a sua nação. Beleza. Então, nesse caso, eu estou me referindo a um Estado-nação. Então, o Estado-nação é aquele território que tem um conjunto de instituições que administram e controlam de forma independente e onde vivem também um grupo de pessoas que compartilham várias coisas em comum, que seria então a nossa nação, tem uma identidade cultural. Por que eu estou falando sobre isso? Porque existem nações, além, claro, lá das torcidas de futebol, que não têm um território próprio, mas que estão reivindicando um território independente. Como exemplo, eu vou mostrar aqui agora para vocês o Kurdistão.
Não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, mas Kurdistão é o nome de um possível país que cerca de 30 milhões de pessoas estão tentando fazer com que ele exista. Por que acontece? Os curdos são a nação com o maior número de pessoas sem um território independente do mundo. Cerca de 30 milhões de pessoas vivem em territórios ali de 6 países no Oriente Médio e não tem um país próprio para eles. Eles são um grupo de pessoas muito parecidas ali, que tem várias semelhanças com os iranianos, mas eles têm um idioma próprio, que é o idioma curdo. Eles têm hábitos, cultura muito diferentes dos povos que a gente tem ali na região do Oriente Médio. Então eles não se sentem pertencentes a um país apenas. Eles acreditam então que eles devam ter um território próprio, independente. Se por acaso esse país venha a existir, ele já tem até um nome, seria o Kurdistão. Mostrando essa foto aí pra vocês, né? A bandeira do Kurdistão. Agora eu vou mostrar pra vocês a localização. Onde estão os curdos, onde eles se localizam. Olha, dá uma olhada nesse mapinha, né? Vocês estão vendo então que os curdos, eles estão espalhados aí por vários países, né? Especialmente ali a Turquia, né? Mas tem pedaço ali no Irã, no Iraque. Então é muito difícil com que esses países abram mão, né, de seus territórios para que um novo país surja ali no meio deles. Isso é muito difícil que aconteça. Mas uma nação que está em busca do seu território próprio. Então estou citando um exemplo de uma nação que não tem um território independente. Então os curdos não conseguem ter um Estado com E maiúsculo. Porque para um Estado com E maiúsculo existir, deve haver um território independente, onde aquelas instituições dominam, têm um controle próprio. Um outro exemplo para a gente ficar mais tranquilo com relação a essas diferenças entre Estado, governo, é a questão do Reino Unido, que muita gente se confunde, né? Olha que legal, o Reino Unido é um Estado com E maiúsculo, né? Que é formado por 4 países. Olha que confuso. É um país formado por 4 países? Como assim, professor? Seguinte, para você ser considerado, então, um país independente, você tem que ter o domínio total, autonomia total, para controlar um determinado território. Por exemplo, a Inglaterra é um país independente? Não. Ela é uma nação que faz parte de um outro grupo de nações, que é o Reino Unido. O Reino Unido é formado, então, por 4 países. Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Esses 4 países, essas 4 nações, não possuem autonomia total, liberdade total para decidir o que vai acontecer em seus territórios, porque eles não têm uma total independência. Em determinados assuntos é preciso que haja uma consulta a essas outras nações. Então o Reino Unido, sim, sozinho é um país, beleza, independente, que é formado por esses 4 outros países, beleza? Então país não é um sinônimo de Estado-nação, porque você pode ter um país independente e um país não independente, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da Escócia, da Irlanda do Norte, do País de Gales, ok? Agora outra coisa para ilustrar para vocês ficar tranquilo. Muitas vezes algumas pessoas usam a Grã-Bretanha como sinônimo de Reino Unido, o que não é verdade. A Grã-Bretanha é apenas ali uma ilha, onde eu tenho Inglaterra, País de Gales e a Escócia. E aí eu tenho do lado ali, na Grã-Bretanha, dessa ilha, a ilha da Irlanda, que é dividida em 2 países. A Irlanda, que é um país independente, inclusive, e a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido. Beleza? Então Grã-Bretanha é essa ilha que vocês estão vendo aí na imagem, formada por Inglaterra, País de Gales e Escócia, e a ilha da Irlanda, onde tem a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, deixar sugestões e críticas. E até a próxima.